Agora, pessoal, vamos brincar com uma outra estrutura, uma segunda estrutura hoje, né? Então, vamos ver agora a estrutura de escolha, o switch case. O switch case é chamado de chaveador. Ele resolve muito problema de alinhamento. Então, quando a gente tem algum teste para verificar se alguma coisa é igual a, então, se é igual a 1, faça isso, se é igual a 2, faça aquilo, se é igual a 3, faça aquilo outro. Isso daí, para fazer com ifs alinhados, dá um trabalho gigantesco, fica muito grande. E a gente tem uma estrutura que nos facilita, nos ajuda, que é o switch. O switch, a tradução dele é chaveador. Literalmente, ele vai pegar um valor e vai indicar uma portinha, uma saidinha qualquer. E aí a gente tem os nossos casos. Ele é chamado de switch case, porque você verifica um valor e caso ele seja isso, faz isso. Caso ele seja outro valor, ele faz outra coisa. Caso ele seja outro valor, ele faz outra coisa. O switch case ele tem algumas limitações, e as limitações dele são gigantescas. Ele é bem complicadinho. Ele é muito limitado. Ele não faz teste lógico, né? Então, o switch ele testa uma variável. E aí a gente tem os casos de valor para essa variável. Então, a variável tem que ser igual a. E aí a gente cai num problema, né? Na hora de testar um valor, a gente só consegue testar valores inteiros ou booleanos. Booleano faria mais sentido usar aí um if, né? Um if e o else ficaria muito mais fácil fazer um switch. Normalmente a gente usa, né, o switch para valores inteiros. Lembre-se que dentro dos inteiros, a gente ainda tem o char. O char é equivalente a inteiro, então comparação de caracteres também pode. Então, com o char ainda é possível, né? Então, a gente tem essa possibilidade daí. O switch, ele segue exatamente esse desenho daqui, né? Esse esquema. É switch, entre parênteses, uma variável que a gente vai chavear, caso e aqui é o valor que a gente espera que tenha essa variável. 2 pontos, a gente coloca instrução, 1, 2, 3, quantas instruções forem. A gente pode ou não utilizar um comando break. O break serve para parar. Case, outro valor, instrução, 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 break se você quiser. E a gente tem um else. No Java, esse else do switch se chama default. Então, valor padrão, valor default, né? Então, o valor default, ele é o senão. Se não for nenhum dos casos, siga esse valor padrão. Em outras linguagens, você tem o other case. O default é chamado de other case, é outro caso. Em outras linguagens, ainda você pode ter o default ou o other case chamado de else. No caso do Java, é chamado de default. Só para saber, então, se você bater aí o olho em uma outra linguagem, ver lá um other case ou ver um else dentro de um switch, é exatamente o nosso default. Então, o default, ele vai ser aqui o nosso else, né? Então, se não. Vamos montar aí uma brincadeira. Deixa eu só criar uma pastinha para a gente ficar mais organizado. Então, vou colocar aqui 03. Agora vai ser estrutura escolha. Estrutura de escolha. Então, a gente agora vai falar das estruturas de escolha. Então, vamos fazer aí um exemplo de switch, né? Estou procurando lá no visualizador de PDF para fazer um novo programa Java. Ai, ai. Essa daí foi péssima. Podia ter ficado quieto, mas não, eu ainda falo a coisa errada que eu estava fazendo, né? Ei, Tá Lerdo. surtando, professor. Tá ficando meio doido. Normal. Eu, como é? Eu não sei se foi nessa turma me perguntaram se é normal eu falar sozinho. Eu falo, claro que é. Eu sou programador, eu falo sozinho. É óbvio que eu falo sozinho, né? Exemplo de switch. 01. Nosso primeiro exemplo com switch. Então vamos fazer aí o nosso primeiro exemplo com switch. Vamos fazer aqui um import de um java.util.scanner.
A gente vai colocar scanner, chamando de Leia, igual a new scanner, e a gente vai escanear a entrada do sistema, system.in. Beleza. Agora eu quero ler o dia da semana. E aí eu quero dizer se é segunda, se é terça, se é quarta, né? Então vamos fazer aqui o int dia. A gente vai perguntar então para o nosso usuário, ele vai ter que informar, né? Então vamos falar lá bonitinho. System.out.print e eu vou pedir para o usuário entre com um número entre 1 e 7. Só para a gente ver aqui, né? Só para ficar registrado. Vamos imaginar que o primeiro dia da semana é domingo, 2 é segunda, 3, terça, 4 é quarta, 5 é quinta, 6 é sexta, 7 é sábado. Beleza? Isso daqui. Então, é essa a ideia. 1, domingo, 2, segunda, 3. Eu quero nesse jeito. Ah, mas o primeiro dia para mim é segunda. Então muda, faz do jeito que você quiser, mas segue a ideia aí, vamos fazer o exercício. Não treta comigo por causa do primeiro dia da semana. Vamos ler então o primeiro dia da semana. Vamos ler lá o dia da semana que a gente quer. Dia é igual a leia.nextInt. Li um inteiro. Beleza, tá lá. Acabamos de ler um valor inteiro. Beleza? Agora, a gente conhece, né? Com o if, né? Putz, fazer isso aqui com if já dá-se um desgaste emocional, né? Bate. Para quem assistiu Chaves, vai lembrar do Jaiminho, o carteiro. Eu quero evitar a fadiga. Então, para evitar a fadiga, nada melhor do que a gente saber as estruturas que a gente tem, para a gente não ter que gastar muito esforço. Porque se eu tivesse que fazer, né, por exemplo, fazer isso aqui com if, né? If, e aí eu quero montar alguma coisa, vai ser um if, aí você vai fazer isso daqui, aí você vai montar lá um else, aí você vai fazer isso aqui, vai ser para o domingo. Aqui você vai ter que testar segunda ou se não os demais. Depois um outro, terça. Então, a gente tem 7 dias e ainda tem a possibilidade de não ter digitado um valor válido. Então, são 8 possibilidades. Com 8 possibilidades, eu acredito entre 6 e 7 ifs aninhados. Putz, grila, é coisa pra caramba, né? É coisa pra caramba. Fazer isso aqui, eu já tô até cansado de pensar. Não daria tempo até o término da nossa aula. Mas, como a gente, né, acabou de conhecer o Switch, eu acredito que com o Switch vai ser mais legal. Então, a gente vai montar com o Switch. O Switch é assim, Switch. E aí aqui a gente vai colocar a nossa expressão, a gente abre e fecha a chave, e o switch só tem essa chave daqui, ele não tem mais chaves dentro dele, não precisa. Aqui dentro eu vou colocar a variável que eu quero testar. No caso, é a variável que vai testar o dia. Olha lá que legal. Agora eu vou fazer os testes, né? Eu vou testar cada um dos casos possíveis. Então, case, e aí eu coloco o valor. Qual que é o valor que eu posso ter no dia? O primeiro valor é 1. Então, é um valor inteiro. Então, dia é int, né? Olha lá, dia foi declarado como int. Então, 1 é um valor válido. Isso daqui seria a mesma coisa, né? Que você testar se dia é igual a 1. Exatamente a mesma coisa, entendeu? É exatamente a mesma coisa. Eu estou deixando esse aqui como comentário, os demais eu não farei isso daqui. Então, eu estou testando se o dia é exatamente igual a 1. Se o dia for igual a 1, eu quero fazer aqui, ó, system.out.println, e eu vou imprimir aqui segunda. Opa, o primeiro dia foi domingo, né? Domingo. Então, 1 é domingo. Beleza?
Joia! Agora, o que acontece? Eu tenho um outro caso que eu quero testar. Então, case dia igual a 2, eu quero fazer a impressão aqui. System.out.println e eu vou imprimir aqui segunda. Olha só que legal, então é só fazer os casos. Sim, só fazer os casos. Vamos ver aqui todos os casos, então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí depois a gente tem um default. Default. O default, ele não é obrigatório, assim como o else, né? Eu não preciso colocar um else no if, não tem obrigação. Eu posso só fazer o if. Assim, eu também posso seguir, eu posso não colocar um valor default no meu switch, não tem problema nenhum. Eu posso omitir isso daqui, mas eu vou deixar esse cara para a gente poder escrever aqui dia inválido, né? Ou dia da semana inválido. E aí eu vou só corrigir, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu pulei algum? Pulei, com certeza eu pulei. Segunda, olha lá. Eita, lerdo. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Pronto. E aí, lá, dia da semana inválido. Beleza? Ele ficou aqui, ó, uma estrutura. Eu vou tirar o zoom só para a gente ver, né? Olha aqui que legalzinho. Ficou uma estrutura bonitinha, né? Fica bem organizado. A gente sabe que, ó, quando o caso é igual a 1, quando o caso é igual a 2, quando o caso é igual a 3. Então, olha só que bacana que eu posso fazer. Vou executar o meu programa, então, né? Compilando, executando. E olha lá, ele pergunta para mim, né? Entre com um dia da semana. Por exemplo, eu vou entrar com o primeiro dia da semana, domingo, 1. E aí ele imprimiu domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia... Opa, tem alguma coisa errada, né? Vamos ver, né? E se eu entrasse agora, sei lá, com um dia da semana inválido? Por exemplo, eu quero saber o dia da semana 10. Dia da semana inválido, ele funcionou. Tem alguma coisa meio esquisita aqui, né? Rodando esse cara daqui, olha lá, se eu entrar, por exemplo, com quinta, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. Sim, ele tem um tal de break, né? Então, esse break daqui, para brecar o funcionamento, né? O break faz com que ele rompa a estrutura atual que ele está, né? Ele sai dessa estrutura. Então, o que eu preciso fazer é usar o tal do break. Então, esse cara daqui, ele está passando por todos. Por quê? Funciona assim o switch. Aqui. Funciona assim o switch. Quando ele entra em um dos casos, ele executa até encontrar um break ou até finalizar. Então, ele entrou aqui. Quando for um, ele vai imprimir esse. Aí ele vai fazer esse, vai fazer esse, vai fazer esse, até o final. Se eu tiver, e aqui eu deixei de propósito esse espaço, né? Um break aqui, ele vai encontrar, ele vai imprimir domingo, ele vai encontrar esse break. Esse break vai parar a execução do switch. Então ele vai estourar o switch, né? Ele vai estourar essa estrutura daqui e vai cair logo em seguida. Beleza, ele parou a execução do switch. Então ele estoura lá a execução do switch e para de executar ele. É muito legal. Eu só coloquei aqui no 1. Vamos ver agora o que, que acontece. Compilei, rodei, vou digitar 1. Domingo. Olha lá que belezinha. Domingo. E se eu digitar agora, por exemplo, 2, ele continua fazendo tudo. Então eu tenho que colocar os breaks que estão faltando, né? Então eu preciso colocar esse break aqui em todo o restante. Então eu preciso colocar break aqui.
É preciso colocar break na última instrução? Não, porque se ele cair nessa última instrução, ele vai fazer essa impressão e logo em seguida ele vai sair do switch, então não há necessidade disso daí. Só para diminuir um pouco aqui, para ficar mais visível para vocês, eu vou tirar um pouco o zoom, só para vocês verem a estrutura, né? Ó, ó, que bonitinho, ó. Tudo alinhadinho, ó. Então, o nosso programa, ele está todo alinhadinho. Então, aqui o switch, dentro, né? Eu recuo lá os cases, dentro dos cases, ele tem lá as instruções. Então, note, você pode achar assim, olha, tem duas instruções dentro do case. Não tem problema. No caso específico do case do switch, não há necessidade de abertura de bloco quando você tem mais de uma instrução. Você não precisa abrir bloco. Então, note, switch, a variável que eu estou testando entre parênteses. Abro chave, lá no final a gente fecha. Case, testo um valor. 2 pontos. Faço alguma impressão. Terminou, faço qualquer comando, posso colocar um if aqui dentro, colocar um laço, o que eu quiser. Posso escrever todo o meu código aqui. Terminou, break, ele para. O break é obrigatório? Não, você viu que a gente não tinha colocado e funciona numa boa. Só que o break faz com que ele pare a execução. Então é importante você entender que, se precisar, é importante a gente, né, utilizar o break. Mas ele não é obrigatório, você não precisa usá-lo, você pode usá-lo. Poder não é dever, não é obrigação. É só uma condição que é possível para você. Então a gente pode usar isso daqui dessa forma. E aí a gente tem várias possibilidades de brincar com o switch. O que você deve fazer? Eu posso usar switch e posso usar, junto com o switch, usar um if? Pode misturar as duas. Colocar um switch dentro do if? Pode. Colocar o if dentro de um dos casos do switch? Pode. Você pode fazer sim, sem problema. Ah, eu achei o switch mais fácil, eu vou substituir sempre. Não é bem assim. Como eu disse para vocês, o switch, ele testa se um valor é igual àquilo dali. Ele não testa se é menor ou igual. Ele não testa a faixa de valores. Existe uma linguagem que eu trabalhei que ela testava a faixa de valores com o switch, que é o Pascal. O Pascal, por exemplo, eu poderia testar aqui. O valor é 1 até 7, ele faz. Então, ele tinha lá um esquema de um ponto aqui que funcionava. Então, de 1 a 7. No nosso caso, não funciona. O switch do Java é exatamente igual ao switch do C. Ele é ruim paderel, mas ele quebra muito o galho. Então, a gente tem locais e motivos de utilização. Aonde, normalmente, a gente utiliza switch? Quando a gente tem valores fixos que a gente vai testar e vai ter uma referência a ele. Então, quando a gente tem um esquema de chave-valor, é legal usar switch. Onde você tem um esquema desse de chave-valor? Menu. Quando a gente cria um menu, o switch é bem legal de ser utilizado, melhor do que fazer o alinhamento com if. Porque dentro do Java não existe if, else junto, né? Você tem que fazer um else, espaço, um if. E aí você vai fazendo o identamento dele, ele vai andando. Dependendo da quantidade de opções, ele pode entrar muito, né? Então fica ruim. Se eu quisesse usar esse cara daqui para, por exemplo, testar uma letra, eu posso? Pode. Então, por exemplo, né, vamos pensar aí em notas de A a E, sendo A a maior nota e E a menor nota, né? Então, eu vou dar um arquivo salvar logo, só por conta do nosso tempo, só para a gente ver isso daqui. Então, imaginando aqui, né, só para corrigir esse cara, imaginando aqui que A é 10, B é 8, vou fazer A, E, I, O, U. I, O e U. Então, esse cara 8, esse cara 6, esse cara daqui é 4 e esse cara aqui é 2. Então, são as notas que podemos ter. Beleza? Então,
A, E, I, O, U. As vogais representando ali em valores, né? Decrescendo do 10 até o 2. Se eu quiser ler isso aqui, eu não tenho um leitor, né, de caracteres, né? Não tenho leitor de char. E eu tenho um problema de comparação de strings, né? Então, uma string, ela não pode ser comparada com igual com outra string, porque não dá certo isso daí. Então, comparar uma string com igual não funciona. Ela tem uma técnica que é diferente, ela usa uma função, um método chamado equals. Aí você compara com equals. E você tem a possibilidade de comparar, não, né, distinguindo o case da palavra, que aí você usa o equals ignore case. Mas aí é mais para frente. A gente pode fazer, então, uso daqui, né, entre com uma letra com uma vogal. Com uma vogal. Então, você já vai descobrir aí o que é vogal, então você vai entrar aqui com uma vogal. Eu não posso ler inteiro, então eu vou ler. Opa, leia. Eu vou ler uma linha. Então, next line. E esse cara daqui, a gente vai ter um problema. Ele vai devolver uma string para a gente. Então, eu quero saber aqui a nota, por exemplo, né? E essa nota, ela vai ser um valor inteiro. Eu vou atribuir esse valor e eu quero ler aqui qual que é a referência, né? Vou chamar aqui de referência. Então, a nossa referência, eu vou colocar aqui 0 também. É um inteiro, mas vocês vão entender que vai funcionar. Eu posso ler esse cara. Esse cara daqui, ele resulta para a gente numa string. Sim, ele devolve uma string. Só que a string tem a possibilidade de utilizar uma funçãozinha chamada char@, caractere na posição. E a string começa na posição 0, assim como tudo, né? E aí eu posso colocar aqui ponto char@, e aí esse cara aqui, ele pede a posição que eu quero ler. Eu posso ler na posição 0. E aí ele vai ser atribuído aqui para a nossa referência. E aí você fala assim, nossa, mas esse cara, char@, ele devolve o quê? Devolve um char. Pô, mas esse cara daqui é inteiro. Uhum, é inteiro. E vai funcionar? Eu espero que sim. Poderia ser char? Poderia. Eu estou fazendo inteiro somente para a gente lembrar dessa possibilidade. Vou colocar aqui a nossa referência. Lá, nossa referência. Se esse valor daqui de referência for o caractere a gente vai falar que a nota foi igual a 10. Se for o caractere B, a nota foi igual a 8. Se for o C, a nota foi igual a 6. Se for o D, nota igual a 4. Se for a letra E, esse cara daqui vai receber nota igual a 2. E se não for, a gente vai dizer que é uma referência inválida. Referência inválida. E ao final, vou fazer lá meu system.out.println, e eu quero imprimir aqui a nota e eu vou imprimir a nota. Fica bem legal essa possibilidade de ler. Então, vogal, nossa senhora, agora que eu percebi, vogal. Eu posso fazer essa leitura? Vamos testar se pode ser feito, né? Aqui eu tenho um system.out.print, faltou um T. Comi um Tzinho. Compilando, executando, né? Olá. Entre com uma vogal. A. A nota é 10. Olha aí, não é que funcionou? Eu posso entrar lá, por exemplo, com uma letra. Entrei lá, C.
A nota é 6, porque eu coloquei A, B, C, D, E, né? Lerdo. Ah, é I, ó. U. Também fui cair bem nessa, né? Banquei bobeira, desculpa. C. Olha lá, referência inválida. A nota é 0. Então, eu consigo fazer esses testes daí bem legais. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Eu acho que fica bem legal essas possibilidades. O if e o switch é bem útil para a gente. A gente tem uma listinha aí que já dá para trabalhar. Semana que vem não temos aula, estaremos de recesso. Então, se vocês precisarem de mim, é só me procurar, não tem problema nenhum, tá tudo certo. E vamos que vamos. Bora ser feliz e bora codar aí nessa semana. Não deixem de experimentar e fazer as listas e tirem as suas dúvidas, tá bom? Estou à disposição. Tudo de bom para vocês.